Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Temos uma nova videoaula de português e o nosso assunto de hoje é concordância verbal. O que vem a ser concordância verbal? É a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Então, você falou em sujeito, vamos relembrar o que é sujeito, né? É o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. As praias estão cada vez mais poluídas. As praias é um sujeito. Todo o restante, da oração diz algo sobre as praias. A gente ainda pode falar aí sobre a questão da posição do sujeito na oração. O sujeito pode estar no início, as crianças brincavam despreocupadas. Pode estar no final, brincavam despreocupadas as crianças, pode até estar no meio. Despreocupadas, as crianças brincavam. Então, fiquem bem atentos que essa questão da posição do sujeito, ela vai ser bem importante mais para frente, ok? Mas voltando ao que foi dito sobre concordância verbal, relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. O que isso então quer dizer? Forma harmônica, uma relação de forma harmônica. E falou em sujeito e falou em verbo. Então, isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá estar no plural. Eu adoro as flores. Eu, singular, verbo adorar, singular. Elas adoram as flores. Elas, que é o sujeito, no plural. Então, adoram o verbo também no plural. Ok. Mas não basta a gente levar em conta simplesmente essa questão de singular e plural. E eu explico por quê. Se a gente pensar simplesmente em sujeito no plural, verbo no plural, sujeito no singular, verbo no singular, esse exemplo aí estaria correto no que se refere à concordância. Elas chegamos em casa. Por que estaria correto? Porque elas é plural. Chegamos também é plural. E por que, se está sujeito no plural, verbo no plural, esta frase aí, a gente não pode dizer que ela está correta? Por que a gente não pode dar essa garantia? A concordância verbal, ela caracteriza-se pela adaptação do verbo aos quesitos número e pessoa em relação ao sujeito. Então, não vale a gente falar simplesmente em singular e plural. A gente tem que levar em conta número e pessoa. Eu estudo muito. Eu, primeira pessoa do singular. Estudo, primeira pessoa do singular. Nós estudamos muito. Nós, primeira pessoa do plural. Estudamos. Primeira pessoa do plural. Já naquele exemplo, elas chegamos em casa, nós até temos ela plural e chegamos plural. Mas elas é terceira pessoa. E chegamos, primeira pessoa. Por isso, a gente não pode considerar essa concordância verbal aí correta, porque a gente não pode esquecer das questões que envolvem número e pessoa. Vamos agora ver os casos de concordância verbal em que o sujeito é simples, sujeito que possui apenas um núcleo. O verbo, nesse caso, concorda com esse núcleo em pessoa, primeira, segunda ou terceira, e em número, singular ou plural. A menina estudou muito. As meninas estudaram muito. Eu gosto de doces de leite.
nós gostamos de doce de leite. Nós temos aí de sujeito a menina, as meninas, eu e nós. Observe que os verbos, eles concordam com esses sujeitos. Estudou, estudaram, né? No caso, estudou terceira pessoa do singular, estudaram terceira pessoa do plural, gosta, primeira pessoa do singular e gostamos, primeira pessoa do plural. Então, sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo em pessoa e número. No caso, que a gente tenha substantivos coletivos. A gente sabe que substantivo coletivo é aquela palavra que está no singular, mas que indica uma grande variedade. Se tiver um substantivo coletivo, mesmo a gente pensando em quantidade, né, em plural, porque coletivo nos lembra plural, o verbo deve ficar no singular. A multidão andava pelas ruas em protesto. A multidão é um coletivo de pessoas. Quando a gente pensa em multidão, a gente não imagina 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Não. A gente imagina maior cabeçada, não é isso? Mas o verbo deve ficar no singular. O elenco desta novela está fantástico. Elenco também, né? Vários atores, está fantástico. Mesmo se tiver coletivo, mesmo dando essa ideia de plural, o verbo fica no singular. Temos ainda, né, para dizer que se tiver as expressões a maioria de, a maior parte de, grande número de, que também, né, nos dá a ideia de quantidade, a maioria de, a maior parte de. Você não consegue pensar nisso em um. Você pensa a maioria de, você pensa em vários, né? Mas, nesse caso, o verbo pode ficar tanto no singular como no plural. Grande número de pessoas, grande número dos presentes, desculpem, se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. Então, a gente tem o grande número e temos o verbo retirou no singular e temos o verbo retiraram, no caso, no plural. Então, nessas expressões aí fica ao gosto, né? Pode ser tanto no singular como no plural. Sujeito aí com o pronome que, representado pelo pronome que. Concorda com o antecedente esse verbo. Fui eu que levei, foste tu que levaste, foi ele que levou. A gente tem o que, tem eu levei, quando foi tu, foi levaste, quando foi ele, foi levou. O verbo concorda com o antecedente do que. E quando for quem, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Fui eu quem afirmou. Ok, temos o eu, temos o quem, temos o eu afirmou. Agora, olha o segundo exemplo. Fomos nós quem afirmou. Num primeiro momento até parece estranho, mas a regra diz que no caso do pronome relativo quem, o verbo deve ficar, né, na terceira pessoa do singular. Então, não é fomos nós quem afirmamos, mesmo sendo nós, né, que indica aí primeira pessoa do plural, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Expressão um dos que, uma das que. Também, né, como a maioria de que nós vimos, grande parte de, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Foi um dos que mais contribuiu, foi um dos que mais contribuirão. Um dos que, verbo contribuiu singular, contribuíram plural. Então, nessas expressões, exemplo daquelas outras que nós já vimos, o verbo aí pode variar, tanto singular como plural. E os casos de sujeito composto? Se o sujeito for composto e anteposto ao verbo,
a concordância vai ser plural. Pai e filho conversavam longamente. Temos pai e filho, sujeito composto, e o conversavam plural. Pais e filhos devem conversar com frequência. Também aí nesse caso já temos uma locução, mas também no plural. No caso do sujeito ser composto e vir depois do verbo, a gente tem uma nova possibilidade aí. Pode colocar o verbo no plural, concordando com os dois núcleos do sujeito, ou o verbo pode estabelecer uma concordância aí com o núcleo mais próximo. Vamos aí os exemplos. Faltaram coragem e competência. Nós temos o sujeito composto, coragem e competência, só que eles estão depois do verbo, posposto ao verbo. Nesse primeiro exemplo, quando eu digo faltaram, esse verbo ele concordou com a totalidade do sujeito, visto que são dois núcleos, então plural, faltaram. Já no segundo exemplo, faltou coragem e competência. E aí, por que está faltou? Porque nesse caso, o verbo já fez a concordância com o núcleo mais próximo, que foi coragem. Por isso que faltou coragem. Nesse caso, fazendo a concordância com o núcleo mais próximo. Temos ainda os casos de concordância do verbo ser, né? Geralmente a concordância do verbo ser ocorre, né, com o sujeito predicativo do sujeito. Nosso piquenique foram só guloseimas. Concordando, plural, foram, concordando com guloseimas. Se o sujeito indicar pessoa, aí a gente já diz que esse verbo deve concordar com o sujeito. Gustavo era só decepções. Decepções, predicativo do sujeito, ok? E por que está era e não está eram, se decepções é plural? Porque nesse caso, o sujeito é uma pessoa, que é o Gustavo. Então, o verbo fez a concordância com esse sujeito pessoa. E se é um Gustavo só, o verbo ficou no singular, ok? Gustavo era só decepções. Quando o verbo ser indicar horas, dias, distância, ele se torna impessoal e concorda com o numeral. Nesse caso, aí vai estar exercendo a função de predicativo. Eram 2:30 da tarde e ela ainda estava dormindo. São 3 horas agora. Já é 1 hora. Então, indicando aí hora, distância e tempo, concorda com o numeral. Se eram 2h30, ficou eram. Se eram 3 horas, ficou são. Agora, se é 1 hora só, o numeral é 1, ficou que é singular. Quando o verbo ser está indicando dia, a concordância pode ser feita de 3 maneiras. Com a palavra dia explícita, com o numeral ou com a palavra dia oculta. Hoje é dia 10 de maio. Nesse caso, concordou aí com a palavra dia que está explícita. Hoje são 10 de maio. Já concordou com o numeral 10. Hoje é 10 de maio. Ficou no singular porque está concordando com a palavra dia, que nesse caso está implícita. Então, vários casos aí de concordância verbal envolvendo o verbo ser. Temos ainda ele utilizado em locuções, né? É muito, é pouco, é bom, é demais, é mais de, é menos de, é tanto. E o verbo fica no singular. R$200 é muito para essa bolsa. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então, temos aí os casos também do verbo no singular. E ainda temos o último caso, que são os verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? Fazer indicando tempo, o haver no sentido de existir e os que indicam o fenômeno da natureza.
E no caso dos verbos impessoais, a concordância é feita sempre colocando o verbo na terceira pessoa do singular. Havia muitos copos naquela mesa, houve 2 meses sem mudanças, faz 2 horas que estou esperando você, já anoiteceu. Então, verbos impessoais, temos, então a concordância se faz com terceira pessoa do singular. Concordância verbal é um tema extenso, né? São vários casos, vários detalhes aí para serem levados em consideração. E um ponto básico é a gente pensar que a concordância verbal é de um jeito se o sujeito for simples, de outro jeito se o sujeito for composto, que aí varia se ele está antes ou depois do verbo. As concordâncias que envolvem o verbo ser, e temos ainda as que envolvem os verbos impessoais, fazer no sentido de tempo, haver igual a existir, e os verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, pessoal, era isso que tínhamos aí para falar sobre concordância verbal. Vários casos, demanda, sim, uma certa atenção, ok? Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau!